Bom, galera, nós vamos começar aqui o cabelo da Ká. Hoje a gente vai mostrar bem no passo a passo, tá? Eu, a Nath e o Wesley. E eu percebo que fica uma dúvida geral como que faz esse freehands. Desde a preparação eu percebo que tem muita dúvida. Então nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que a gente vai fazer é molhar abundantemente, tá bom? Molhar muito. Ontem um aluno meu, que está aqui no grupo com a gente, que está começando agora, ele comentou que a cliente havia lavado o cabelo em casa. Eu, sinceramente, não confio de fazer mecha na cliente no dia que ela lavou em casa. Eu prefiro que a gente lave. Por quê? Porque às vezes entre nós aqui, às vezes a Nath está fazendo, às vezes o Gabriel está ajudando, e às vezes até entre nós, eu sou tão noiado com esse negócio da água, que às vezes eu falo para eles, não, molha mais. Então assim, isso porque eles são todos profissionais. Então o primeiro passo é a gente enxaguar abundantemente. A gente tem que levar em consideração que essa cliente é uma cliente que provavelmente usa muito leave-in, mantém o cabelo com creme, costuma fazer fitagem e deixa ele secar natural, né, com um produto cosmético todas as vezes que ela lava. Então a primeira coisa é fazer aquele molhar abundantemente, e antes de pôr shampoo a gente vai lavar, entre aspas, a cabeça, o couro cabeludo dela. A gente vai dar uma leve esfregadinha no cabelo, como se a gente estivesse já com o shampoo, né? Sem estar, na verdade. Como se a gente estivesse enxaguando ele e tirando os resíduos que estão colados no couro cabeludo e deixando todo o resíduo que está no fio sair antes da gente pôr shampoo. Por que isso, Pi? Pri, vocês estão me ouvindo bem, Pri? Tá de máscara e tá um caos, a gente não quer... Por que a gente faz isso? Parece frescura, né? Mas é assim, ó, pensa comigo. Vou falar uma coisa que vocês nunca mais vão esquecer. Tá preparado, Wesley? Imagina você comer uma banana com... Você gosta de banana, Wesley? Banana com calda de chocolate. Aí você come a banana com calda de chocolate, ela é tão gostosa, você come um pote. Aí sua boca ela fica com um monte de resíduo de banana e chocolate. Se você pegar a pasta de dente e imediatamente colocar a escova e começar a escovar, provavelmente você vai escovar, é bem nojento para não esquecer mesmo, provavelmente você vai escovar a pasta com aquele resíduo da banana, do chocolate, tudo na boca. Ou açaí, sabe açaí quando gruda no dente? Então o que a gente sugere é que a gente faça o quê? É que a gente dê uma enxaguada e que a gente dê uma esfregada, como se a gente estivesse tirando esses resíduos. Para quando a gente colocar o shampoo, lógico, o cabelo ainda vai ter sujeira, ainda vai ter resíduo, ainda vai ter tudo isso. Só que ele não vai ensaboar, vamos dizer assim, tanta sujeira junto. Ele vai ensaboar aquela sujeira que não tem condição de sair sem o shampoo, né? Isso eu tô falando porque não é o caso da Ká, porque a Ká, eu combinei com ela, eu pedi para ela lavar o cabelo ontem, eu pedi para ela não pôr muito leave-in, correto, Ká? Correto. Mas não, isso não é a realidade das mulheres hoje em dia. Às vezes você vai fazer uma cacheada, você molha um pouco o cabelo dela, você já começa a lavar, a mina tá com 30 gramas de creme no cabelo. Aí você lava o creme com shampoo, com tudo, e vira aquela maçaroca. Então é melhor você sempre enxaguar muito e começar dessa forma. Beleza? Outra pergunta tabu que vem nesses cabelos no freehands, que a gente vai fazer, o Wesley vai ser o colorista do dia. O Wesley tem feito freehands muito lindos. E eu pedi para ele hoje fazer esse cabelo, é o primeiro cabelo da nossa coleção de mechas na água desse ano. E aí, pode lavar, tá, Ana? Pode pegar o shampoo, pode lavar. Ó, eu trouxe uma máscara pro lavatório também, pode pôr aí, ó. Deixa aí para vocês. E a pergunta que não se cala: Pietro, mas esse cabelo não precisa de mecha teste? Essa é uma pergunta bombástica, tá? Primeira coisa, todo cabelo precisa de mecha teste. Mas por que esse cabelo, então, Pietro, você vai furar a regra? Primeira coisa, eu não aconselho ninguém furar essa regra, tá bom? Segunda coisa, eu vou furar a regra nesse cabelo por duas questões. Primeira questão, a Karina já trabalhou com a gente no salão há uns anos atrás. Então, o grau de confiabilidade que eu tenho nela com relação à veracidade do que ela está me falando, que ela faz ou não faz, fez ou não fez, é muito grande. Lógico que também tem cliente que às vezes você acha que você confia, ela pode estar mentindo para você, né? Ou até esquecendo, ela pode estar omitindo.
Ela pode, né, não necessariamente mentir, ela pode só não estar te falando. Ela não lembra de alguma coisa que ela fez. Tá? Então, o que acontece? Dentro dessa técnica de freehands, hoje a gente vai fazer ele sem mecha teste também porque nós não temos uma expectativa de altos graus de clareamento. A gente não está pegando um cabelo no castanho escuro e a gente está com uma ideia de levar ele para o bege, para o pérola, para o loiro platinado. A gente não tem uma expectativa muito grande com relação a um super clareamento. Então a gente quer, na verdade, clarear. A Ká me mandou algumas fotos. Uma das coisas que eu vi nas fotos que ela me mandou é que não existe um desejo. Não existe o desejo do cabelo ser um cabelo extremamente homogêneo. Ao contrário, ela escolheu cabelos que tem até contraste, correto, Ká? E aí eu perguntei logo para ela de cara: Ká, você sabe que esse tipo de mecha no freehands e esse tipo de referência, ele vai revelar um fundo de clareamento quente. Provavelmente na luz do sol, nas fotos, você tenha uma sensação térmica que tem algumas mechinhas que te lembram de longe alguma coisa que tem um resíduo laranjinha. Ela, não, mas eu gosto, eu já quis ser ruiva. Foi a resposta dela. Correto, Ká? Correto. Então, a gente não vai fazer um ruivo, não é essa a ideia. A ideia é fazer um freehands mesmo e é abrir o fundo de clareamento dela sem a necessidade de tonalizante. Hoje a gente vai conversar um pouquinho ali junto com o Wesley na hora do projeto. Eu vou pedir para o Wesley hoje... Ele fez uma mecha freehands essa semana e ele fez uma puxada bem orgânica, bem bonita. E hoje eu vou desafiar ele, pedir para ele fazer em 2 espessuras e em 2 volumagens diferentes, para a gente poder aumentar essa intensidade de caráter de contraste, tá bom? Se alguém não estiver entendendo alguma coisa, gente, agora é a hora de perguntar. Só vou pedir para vocês perguntarem de acordo com o que a gente está falando, tá bom? Deixar as perguntas que não são de agora para a hora do que a gente estiver fazendo no passo a passo. Então, primeiro passo, ela vai lavar o cabelo abundantemente, vai lavar bastante. E até ela ter a certeza que esse cabelo está completamente limpo. Ontem a gente teve a aula de shampoologia, né? Foi bem maluca, foi bem boa, eu gostei bastante. Ela tá lá no feed. Me deu vontade de ter parceria aí com umas 3, 4 empresas e fazer uma aula mais aprofundada sobre aquele tema, porque realmente tem muita coisa para falar sobre isso. Mas a Nath está usando qual, Nath? Só por curiosidade, só porque eles sempre querem saber algum especial? Não. É só um de higiene mesmo. Então ela está usando um shampoo de higiene, né? O cabelo da Ká é natural, não tem tonalizante, não tem tinta, não tem alisamento. Quanto tempo você já passou pela transição? Bastante, né? Tem quase 2 anos. Seu cabelo cresce, né? Muito rápido. Nossa. Eu comecei a transição em 2018. 2018. Agora, o primeiro ela fez um shampoo de higiene e agora ela pegou um shampoo da Joico. Acho que é um shampoo mais numa pegada de reconstrutor mesmo. Essa é uma dúvida também. Mesmo a galera que assiste a aula me pergunta depois: Pi, mas tem uma linha específica? Gente, não é linha, é conceito. Então você limpa, higieniza e você usa um shampoo que tenha uma resposta um pouquinho mais encorpada. Aí tem gente que fala assim: shampoo não trata. Então tá bom, então pega um loiro esbagaçado que você acabou de descolorir, destruído, e lava com o shampoo errado pra você ver, a hora que você acabou de tirar o descolorante. Aí você vai ver. Ele pode não tratar, mas ele irrita, essa é a palavra. Ou ele irrita, ou ele acalma. Eu uso o termo ele estressa o cabelo. Ele estressa, boa. O Wesley mandou aqui ele estressa o cabelo, shampoo errado, perfeito. A Alessandra está perguntando se esse contraste seria na parte frontal. Nós fizemos as fotos do antes, e antes de desenhar ali o croquis com o Wesley, que vai ser bem simples esse croquis, eu vou mostrar para você, vou mostrar para o Wesley, mas vocês podem ver depois as fotos do antes dela, porque ela meio que prende o cabelo de lá, um pouquinho do lado, ela tem o hábito de prender ele, então isso vai ser uma referência dentro do conceito que a gente vai desenhar o... E agora, como é que eu saio daqui? Só um minuto. Aí, voltou. Então a gente vai lavar com paciência, porque às vezes a gente quer lavar sem paciência e quer lavar rápido. E a gente não pode lavar rápido nesse momento, tá bom? A gente, se precisar fazer 3, a gente vai fazer 3. E ainda, a hora que a gente fizer o último shampoo, a gente vai enxaguar abundantemente, por uma questão óbvia.
como essa cliente, ela tem o cabelo cacheado, eu não sei se vocês viram na foto do antes, eu tirei uma foto dela antes de molhar, ela tem um cabelão. Então o que acontece? Se você não enxaguar direito, ele vai escorrer o shampoo aqui e vai ficar todo aqui o resíduo dele. Sabe quando a gente abre lá? Eu sempre falo isso nas aulas, mas eu gosto de repetir. Tem que enxaguar abundantemente quando for fazer o terceiro shampoo. E ontem a gente falou também sobre a questão de desembaraçar. Depois que a Nath sentir que o cabelo está bem limpo, que o couro cabeludo está bem limpo, e ela pode ainda, se ela quiser fazer mais um. Por que ela pode fazer mais um? Porque normalmente, como eu falei, as cacheadas, elas passam muito resíduo aqui, ó. Elas passam muito leave-in, muito condicionador, muito produto aqui. Depois, pode ser na próxima se quiser. Quando você enxaguar o couro, você faz. Depois a gente vai fazer assim, ó. Ó, isso aqui é um shampoo reconstrutor. Observa aqui, ó. Igual vocês fazem a fitagem num cabelo cacheado, com amor, com shampoo de qualidade, vocês têm que ir depois. Essa é a forma de higienizar o fio pré-químico, pré-mechas na água. Você vai higienizar os fios desembaraçando eles suavemente. Tá machucando, cara? Desembaraçando eles suavemente com as mãos, tá? Isso aqui é shampoo, não esquece disso. Precisa ter bastante paciência para ter a certeza que ele não é lavando ele assim, não é lavando ele embaraçando assim. O couro cabeludo você lava aqui e os fios você lava nesse movimento, né? No sentido mesmo da cutícula, do jeito que ela tem que ser e do jeito que ela é naturalmente. Olha só como ele já fica todo. É muito importante ter esse processo, tá? Desculpa, não. Então tá aí, a gente tá fazendo essa deixa eu... Vamos lá, vamos ver se vocês têm alguma pergunta. Alessandra, a gente já vai mostrar, tá bom? Já a gente vai mostrar a parte do contraste aí. De forma geral, a ideia de hoje que eu vou... Vamos ali, enquanto a Ana vai finalizando aí a parte do shampoo, sem pressa, tá, Ana? Não tem pressa nenhuma. Vai fazendo, enxágua abundantemente. Antes da gente partir para o tratamento, a gente volta, tá? Então vamos aqui, ó, galera. O Wesley tá aqui. Eu dei uma amassada sem querer no papel do projeto do Wesley aqui. E aí eu vou tirar um pouquinho os comentários aqui, só para vocês poderem ler. E aí a gente já volta os comentários para vocês fazerem perguntas, tá? Eu não vou rabiscar muito para o Wesley poder fazer ele, tá? Então aqui, ó. Deixa eu ver se a gente consegue mostrar aqui. Ó, essa foto aqui é uma foto clássica dela, né? Uma foto dela na melhor versão dela produzida, né? Eu lembro desse dia que ela fez essa fitagem, foi quando eu convidei ela para fazer as mechas. E ela falou, eu fiz essa foto e tal, e eu gostei dessa foto aqui bastante, achei linda. Ela até falou que não ficou tão perfeito, mas acho que foi só uma coisa de menina, porque na verdade ficou linda. E aí aqui, ó, aqui a gente vê o cabelo dela. Então a gente vê, não sei se dá pra ver direitinho, depois vocês podem ver no feed aí, ou no destaques que eu vou deixar essa foto. Como ela prende o cabelo, né, ó. Então ela prende pro lado, ela solta um pedaço aqui também às vezes, que é diferente da versão anterior, né. Observa que ou ela solta essa franjinha, então essa parte de baixo dela aqui, ó, aparece bastante, porque ela costuma prender ali. De forma geral, eu vou voltar, ó como ela prende. Aqui ela não tá com a franja solta, mas você vê que ela projeta toda a lateral para frente. Tá vendo? Ó? Beleza? Olha lá. E esse é o cabelo dela no natural. Então, o que acontece? Vou mostrar uma outra coisa para vocês. Qual que é a minha inspiração de separação para o Wesley ver? Ele pode interagir. Essa é uma separação é só um protótipo, tá? Não é ao pé da letra. Ele pode interagir nisso. E deve interagir nisso, deve entrar com a parte criativa. Lembra que eu sempre falo para vocês que é técnica, habilidade, conhecimento e arte, né? Então o Wesley ele já está no nível muito de criação de técnica, tudo. Então olha só, esse aqui é o estilo de inspiração de separação. O que significa? Não precisa ser desse jeito, dessa espessura, mas eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que ele vai pegar mechas que estão embaixo, vamos encher cabo, ou uma caneta. Ah, tem aqui, ó. Tem aqui, Wesley, tem aqui. Peguei já. Ó. Então ele vai pegar separações que mechas aqui, mechas aqui, mechas aqui, mechas aqui, aqui, até lá na frente.
tá bom? Lembrando que esse cabelo aqui fora o topo dela, todo o cabelo que está para baixo aqui, mais ou menos da altura da franja para baixo, é o cabelo que ela projeta para frente. E essa parte aqui é a que aparece mais na frontal. Então é óbvio que ele vai também dar uma caprichada nisso, mas ele não vai esquecer da parte de trás, que não é porque a mulher não se vê no 360, né, na parte de costas, que ele não vai também fazer um trabalho lindo atrás, mas ele tem que pensar que ela puxa para frente, que ela valoriza essa região aqui, tá bom? Então essa é só uma referência de ideia. Agora, normalmente a gente faz o freehands e a gente faz assim no freehands. Ele fez esses dias aí, não sei se vocês viram que eu postei no meu stories e até marquei ele. Normalmente a gente costuma costurar as mechas dentro, então a gente pega essa separação aqui, deixa eu mostrar de novo. A gente pega aqui, vamos supor, essa primeira separação, a gente solta ela, vocês vão ver isso na prática já, tá? Aí o cabelo solta e ele vai lá e costura as mechas que ele quer trabalhar. Hoje a minha sugestão para ele é que dentro de cada uma dessas mechas, aqui, ele possa fazer 2 costuradas, uma bem fininha, como se fossem luzes, vamos falar assim, né? Mas não tão micro fina, porque senão no cacheado ela some, mas fina. E ele possa fazer nessas finas uma volumagem mais baixa. E uma um pouquinho mais grossa, pelo menos o dobro ou o triplo dessa espessura, e aí uma volumagem bem mais alta que o normal. Para que ele tenha, nessa camada aqui, ó, por exemplo, ele tenha aqui 2 tipos de espessura e 2 tipos de clareamento misturados, tá bom? Ele não precisa seguir à risca essa separação, ele vai criar ali o croquis para a gente ver, ele vai fazer ali. Essa é a Gerânio, essa é a Gerânio K. Vamos lá. Eu vou colocar aqui com calma, de um jeitinho que apareça e que não atrapalhe. Eu já vou deixar vocês perguntarem, tá bom? Tenham calma, tranquilidade. Então aqui a gente tem uma figura geométrica plana, que a gente está vendo a cabeça de cima, né? A gente está vendo a cabeça de cima. E aqui a gente está vendo de perfil. Talvez ele vá mudar um pouquinho aqui o tipo de separação, porque ele já entendeu que toda essa região aqui, ó, exceto o topo, toda essa região aqui, principalmente as que vêm para frente, ela costuma fazer aparecer. Mas é lógico que ele tem que criar uma harmonia geral, tá bom? O que não pode acontecer é o contrário. É de repente a gente coloca a cliente lá deitada no lavatório ou deitada na cadeira, trabalha tudo atrás. Quando a cliente levanta a cabeça e ela joga o cabelo para frente, aqui não tem nada. Tá bom? Então eu vou deixar o Wesley desenhar, falar e vou ficar em silêncio aqui para não atrapalhar a voz dele. Bom, então vamos lá, galera. É bem simples. Normalmente esse procedimento nós faríamos exatamente como ele falou, no lavatório. Porém, no caso dela, como a gente vai criar um pouco mais de contraste, a minha sugestão é fazermos da forma que vocês viram no exemplo. Começando aqui dessa região, essa divisão aqui, eu vou trabalhar em zigue-zague nessa região, essa região atrás da orelha, deixando um espaço um pouco maior. Então aqui eu tenho mechas. Aqui nessa região eu vou criar um ponto de conexão. Peraí. Bom, galera, vocês estão ouvindo de novo? Vamos voltar um pouquinho. O Cris, me fala aí até onde vocês ouviram, que aí o sinal aqui caiu, a gente não percebeu. Até onde vocês ouviram aí? Qual foi a última fala dele que vocês estavam escutando, por favor? Isso, a gente vai melhorar agora a conexão. Só me fala até onde vocês escutaram, por favor. Alguém coloca aí qual foi a última, mais ou menos, explicação que ele deu, para ele lembrar, deixa. Tem razão, essa parte aqui, ó. Ela costuma aprender como se ela não gostasse muito, então eu bota nem chamar muita atenção aqui. Na primeira mecha, primeira divisão, atrás da orelha. Tá, então vamos recuperar aqui, ó. Então eu vou dividir essa primeira em zigue-zague. Aqui atrás da orelha eu deixo um espaço maior, um espaço neutro maior. Eu vou fazer com o azul. Esse azul é a parte onde a gente vai ter maior contraste. Então aqui eu tenho maior contraste. Aonde está em amarelo são onde vai sair as mechas. Aqui é divisão natural, mecha saindo. Vamos trocar de lado? Deixa eu pro outro lado. Vem cá. Aí. Então mecha saindo daqui.
Lembrando que a parte azul é onde está o contraste. Natural, subindo as divisórias. Subindo as divisórias aqui. Na frontal dela, como vocês viram no exemplo da forma que ela prende o cabelo, eu não vou deixar uma frontal tão marcada, tão definida. Porque normalmente quando a gente trabalha o contorno, a gente já pega a franja dela e já dá uma definição maior nessa franja. No caso dela especificamente, não. Eu vou fazer sim o contorno, porém o ponto de luz que eu vou criar seria dessa entrada aqui, para a gente ter um pouco mais de definição, mas na franja real eu não crio tanta definição de mecha. Então aqui eu tenho um contraste mais presente, vamos dizer assim, né? Que não vai ser uma mecha tão descolorida, uma coisa tão marcada na frente. E aqui a gente continua subindo da forma que vocês viram no exemplo. Então, ponto de luz, luz, saindo para cá, saindo para cá. Aqui, maior contraste, 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 contraste. E mecha saindo dessas áreas. Mecha no meio contraste. Mecha. Gente, eu sou péssimo de desenho, vocês estão vendo, né? Então só pra gente poder ilustrar mais ou menos como vai ser. E depois quando vocês... Isso é mais pra ilustrar, pra vocês verem na prática, vai ficar bem visível, exatamente. Tá? Então, seria basicamente isso. Beleza, maravilha. Vamos mostrar lá como é que tá o cabelo então. Vem aqui, ó. Nath, conta aí, a gente passou a máscara, né? E a gente fez o quê? Passou a máscara. Desembaraçou e agora 15 minutinhos. Passou a máscara, desembaraçou e deu 15 minutinhos. Tá bom, eles vão perguntar com certeza absoluta qual foi a máscara. A máscara foi uma de reconstrução therapy da Salvatore, foi um presente que a Nath deu pra gente testar. É a que a gente vai usar na Nath domingo também. Só que a Nath vai trazer a linha toda. Posso falar? Pode. A importância do tratamento, provavelmente em outras lives, o Pi já comentou, mas a importância do pré-tratamento, que às vezes pode gerar uma confusão. Em qual sentido? Eu falo porque uma cliente me perguntou isso num outro momento. Wesley, mas peraí, você super higienizou meu cabelo, né? Fez um super shampoo, colocou bastante água, mas agora você está usando uma máscara e você vai fazer a descoloração depois da máscara, né? Você não vai usar um outro shampoo, então isso não vai trazer também uma reação? Não. Por quê? Porque os produtos que são usados para fazer esse pré-tratamento são produtos que a gente já entende que ele tem de alguma forma uma compatibilidade com o procedimento que a gente vai fazer. Tá? E a gente vai enxaguar tudo também. E a gente vai enxaguar tudo da forma correta também. Então fica em pausa, já a gente continua com esse procedimento. Maravilha. Eu acho que a gente pode... Vamos... O que você acha da gente ir... Vamos preparar, Wesley, na balancinha para eles verem? Pode ser. Eu pensei em preparar 2 volumagens diferentes, uma mais fraquinha e uma mais lá em cima, tipo uma 30 e uma 10, se você achar que rola, ou uma... 10, tá. A 10 você faz bem fininha e a 30 a gente dá uma engordadinha nela. Tá. Vamos preparar, eu queria preparar na balança para eles verem também. Vamos lá, galera, vamos dentro do estoque aqui do Wesley. Quer ir lá? Acho que é melhor por causa do espaço. Mas aqui já. Vamos lá, galera. A gente vai mudar porque é aqui dentro do sinal, tá bom? Então nós vamos fazer aqui fora para vocês verem aqui, ó. Aê, vamos lá. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem enviarem as perguntas por aqui agora. Ele foi pegar a balança e o produto. Então tá aqui, ó. Então nós vamos usar a balança com certeza absoluta e nós vamos preparar duas medidas aí, tá bom? Na Gerânio K, já depois que o Wesley preparar, eu vou explicar para vocês uma coisa aí, por que a gente deu esse nome, tá bom? E por que vai ficar uma inspiração para vocês aí com relação ao modelo técnico mesmo.
Oi, Cris. Exatamente. Não foi feito, depois você assiste de novo. A gente explicou aí no começo da live o porquê, tá bom? Mas em resumo, é porque na técnica freehands a gente não tem expectativa de cor, né? A gente não tem uma expectativa de uma cor que a gente quer alcançar. A gente só quer dar uma clareada num fundo de clareamento dela sem tonalizar. Então a gente não tem expectativa nenhuma, tanto a cliente quanto a gente já sabe que vai ser uma coisa meio que no olho. A gente vai fazer, clareou um pouquinho, vai lavar. Fora isso, a Karina, ela já trabalhou com a gente. Então, ela, além da gente fazer o pré-químico aqui, ela fez um ontem na casa dela, ela não encheu de resíduo, ela realmente tem cabelo natural, pelo grau de confiabilidade que a gente tem por ela já ter feito parte da nossa equipe. É como se eu estivesse fazendo o seu cabelo, né? Você não mentiria para mim, sendo profissional, tendo entendimento do que significa uma mecha, um pré-químico, você não mentiria para mim uma coisa química, né? Então vamos lá, peraí, deixa eu colocar aqui, ó. O Wesley vai colocar aqui, ó. Primeiro, deixa eu tirar um segundo o comentário só para vocês verem. Então o Wesley vai colocar o pó aí, ó. Quantas gramas, Wesley? Mais ou menos umas 20. Ele vai pôr 20 gramas de pó. 25 gramas de pó. Foi mais, foi 30. 30. Acabou colocando 30 na balancinha, tá bom? 30 eu vou fazer a medida de 1 por 1,5. Ele vai pôr 45 do AX de 10. Então anota aí, 30 gramas de pó, 30 gramas de pó e 45 ml de AX de 10. Aí ele não vai mexer ainda, porque ele vai preparar mais um, vai deixar quietinho do lado ali. Nós estamos fazendo um freehands. E esse freehands vai ser com 2 volumagens. Para que 2 volumagens, Pietro? Para a gente ter contraste, 2 tipos de clareamento diferente, tá bom? E fora isso, a gente vai ter também 2 espessuras que ele vai pescar os cabelos, que ele vai costurar. Uma mais fina e uma mais larga. A mais fina ele vai usar a volumagem mais fraca e a maiorzinha, mais larguinha, entre aspas, ele vai usar a mais forte, tá bom? É uma dupla aplicação simultânea em mechas diferentes, tá bom? Em áreas diferentes. Aí ele vai de novo mais 30 gramas, é isso, né, Wesley? Isso. E 45 ml, é isso, Wesley? É isso. De 30 volumes. Então foram 2 preparos, um para 1,5, uma com 10 volumes e uma com 30 volumes. Tudo na balança sempre, tá bom? Não esqueçam de fazer isso. Por que a gente faz na balança? Porque se ele precisar de mais, a gente consegue enrijecer, por exemplo, esse produto. Aí a gente consegue enrijecer sem precisar subir a volumagem. A gente pode colocar, por exemplo, 30 para 40, que é menos de 1 para 1,5. 30 para 41. E ele vai ser mais forte do que esse, mesmo usando a mesma volumagem. Tá bom? Quando der o tempo lá, você pode enxaguar abundante, tá bom? Deixa eu explicar uma coisa aqui, ó. Eu vou pôr aqui, vou conversar um pouquinho com vocês e com o Wesley, só para a gente ver uma coisa. Aqui a gente tem a cabecinha numa geometria olhando de cima, né? Então a gente está olhando a pessoa por cima. Aqui estão os ombros, né? Aqui está o pescoço, a lateral do pescoço, e aqui está a cabeça por cima. A minha sugestão para o Wesley, isso aqui funciona? Funciona tudo. A minha sugestão para o Wesley é o quê? Vamos supor que ele está falando que as separações vão ser assim, tá? Que ele vai definir a espessura e o jeito das separações. Vamos supor que elas sejam assim. A minha sugestão é que nessa área aqui, ó, que tem cabelo aqui, certo? Entre uma separação e outra a gente tem cabelo aqui nessa região. A minha sugestão para ele é que nessa área aqui inteira ele costure a primeira vez, e a primeira vez que ele vai costurar, vamos supor, vão sair mechinhas mais fininhas dessa parte aqui, dessa região aqui. Essas fininhas, por exemplo, ele vai lá e faz com o X de 10 volumes. Então ele vai lá, massageia elas, aplica o produto, faz o freehands. Depois, nessa mesma separação aqui, ele pode pegar outras mais largas. Então vamos supor, ele pode pegar, não precisa ser exatamente nesse intervalo, ele pode mudar o intervalo, tá? E não precisa ser exatamente perfeitinho assim, ele pode definir. Ele vai pegar umas mais largas, não muito grossas, mas mais largas, e essas mais largas que ele vai pegar na mesma separação, essas aqui ele faz com a X de 30 volumes. Por quê? Porque daí ele vai ter, a cada separação ele vai ter 2 tipos de espessura
com 2 tipos de volumagem, clareando diferente. E aí ele vai criar um contraste em cada camada, como se ele tivesse feito uma dupla aplicação, um duplo serviço de mecha nela, né? A pessoa vai olhar, se um cabeleireiro olha, vai ter a sensação, por não ter conhecido o projeto, vai ter uma sensação que ele fez, na verdade, vai parecer que ele fez uma mecha e que ela já tinha outra. Só que, na verdade, não, ele fez tudo junto. Ele pode intercalar, ele pode mudar, ele pode fazer algumas finas, ele pode alterar. Mas a ideia é tentar dar essa brincadeira de ter um espaço de interferências diferentes. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, lindo? Tá lindo, loiro. Tudo bem. Então é isso, galera. Vê se vocês têm perguntas aí. Olá, tudo bem? Como vai? Seja bem-vinda. Então, galera, me conta aí se vocês têm alguma dúvida sobre o... Achei que o Wesley queria falar alguma coisa. Você queria falar alguma coisa, Wesley? Não, tranquilo. Tá bom. Essa a ideia mesmo, tranquilo. Então, beleza. Vamos lá ver ela enxaguar. Aí, agora ela está enxaguando a máscara. Vai enxaguar abundantemente e aí o Wesley já vai entrar. Galera, uma coisa que muita gente tem errado aí... Não, pode deixar, não tem problema não, é live. Muita coisa que a gente tem errado é que a galera tem deixado resíduo no cabelo. Pi, o que exclui a aplicação do tonalizante? É verdade, Naê, você já tinha me perguntado isso na outra aula e eu não respondi, desculpa. Não, essa técnica pode ser utilizada no liso também. Nós temos aqui nesse Instagram, Aline, se você for no destaques aí, tem um outro cabelo que a gente fez com essa técnica num cabelo que não é liso, né? É um liso de babyliss, né? Um ondulado, vamos dizer assim. Pi, seria na mesma divisão esses 2 tipos de espessura? Exatamente. Tá? A ideia é fazer um K, né? Então assim, ó, um K ele é assim, né? Ó, como é que ele é um K? Ele tem aquela lá, que ele tem a perninha para cima e uma perninha para baixo. Por isso que eu coloquei de gerânio K, K de Karina, e também porque ele vai ter 2 separações na mesma separação. Então ele vai costurar uma e vai costurar outra. Então na mesma área ele vai costurar 2 espessuras, ele pode brincar com isso. Exatamente, perfeito, Sônia. A questão do tonalizante, Naye, é tentar... Quando a gente faz um freehands num cabelo natural e a gente não tem uma expectativa de chegar numa cor, a gente só tem expectativa de gerar contraste e vibração de cor, a gente não tem por que tonalizar. Se a gente tonalizar, ela vai ter uma variação de cor. Se a gente fizer o cabelo dela hoje e tonalizar, o que vai acontecer? Não é um problema, mas daqui 40 dias no máximo, o que tem que fazer? Tem que retocar de novo. Então a ideia é gerar para ela uma cor que não tenha variação, né? Então a gente faz ali alguns tipos de mecha dá para você fazer sem tonalizante, não todos. Esse é um que dá porque a gente quer dar uma iluminada nela, né? E aí eu lembro que você perguntou, que você aprendeu que o OX deixa os buraquinhos na fibra e no tonalizante e preenche. Isso não está errado, Inaê, mas a gente, no Mechas na Água, a gente preenche buraquinho com reconstrutor e tratamento, não com pigmento sintético, tá bom? A Sônia já me perguntou uma vez sobre isso e eu fiquei devendo realmente uma explicação mais aprofundada. Isso daí não é errado. Quando a gente passa um tonalizante, a gente tem aquela sensação de devolver o pH para o lugar, mas tendo o método Mechas na Água, eu não consigo pensar em tratamento com reposição de pigmento sintético. Tratamento para mim é tratamento de verdade, tá bom? Boa pergunta, Sônia. Essa pergunta é para o Wesley. Ela perguntou se vai fazer no zigue-zague a divisão ou se vai ser reto igual eu desenhei. A primeira divisão na nuca dela, eu vou fazer em zigue-zague. Por quê? Porque eu quero criar um contraste no fundo, mas não é um contraste, ou melhor, é um contraste bem definido. E o zigue-zague ele proporciona isso. Se eu faço ela reta, direto na nuca, eu crio mais definição de mecha sem contraste, entende? Então o zigue-zague ele vem nessa primeira mecha da nuca e possivelmente nessa mecha que eu expliquei para vocês em cima da orelha, que é para criar um pouco de contraste com mais definição. Então é basicamente isso. Só o zigue-zague na nuca e o zigue-zague em cima da orelha, né? Sem mais. Serginho, se ela quiser fazer uma foto dela, de um cabelo molhado, a gente põe aí, como se fosse o antes dela. Vocês que sabem.
Bom, galera, vai mandando as perguntas aí. Isso, Inaê, com essa relação aí do tonalizante, eu posso falar mais disso, tá bom? Isso daí, na verdade, depois que criaram... Eu não sei se vocês já devem ter escutado, porque eu falei disso na aula ontem. Eu falei sobre o shampoo, por exemplo, o After Color System, que é um sistema de shampoo e condicionador, né, e bálsamo, na verdade, que passa... Você quer fazer do antes? Vocês querem fazer do antes um pouquinho? Vocês que sabem. Beleza. Então, essa coisa aí antigamente não tinha, por exemplo, esses After Color System. Entendeu? E depois que criaram o After Color System, que seria o produto que vai equilibrar o pH, né? A gente usa um After Color System e a gente reconstrói ou trata o cabelo depois da química, mas a gente não pensa mais dessa forma como tonalizante cobrindo mesmo os buraquinhos, tá bom? Eu esqueci seu nome. Silvia. Silvia, você que manda, tá? Se eu estiver te atrapalhando, você fala. O meu é uma live só, tá? Aí se eu posso parar de falar, posso sair do lugar. Desculpa, o celular caiu literalmente. Não, tem um tratamento. Pode ser uma cirurgia preta. Na Davines tem a linha Minu, mas se eu não me engano, a Davines tem um After Color de verdade, que é um After Color que é um shampoo e um condicionador quando acaba a química, não tem? Não é exatamente o Minu, se eu não me engano. Não, a gente não removeu o excesso de água com papel toalha ainda, tá? O cabelo tá pingando, ó, deixa eu mostrar isso, que isso é uma dúvida que fica geral. Ó, no Freehands a gente deixa ele babar, principalmente cacheado, olha lá, ó. Tá babando, ó. Na verdade, quase em todos os casos eu deixo ele babar. Se fosse um cabelo muito, muito danificado, descolorido, sensibilizado, eu deixaria uns 10 minutos parado aqui babando em capilaridade para ele sugar uma parte ele jogar fora mesmo, tá bom? A gente não tira, mas também a gente não começa com ele muito molhado. Não tem necessidade de fazer molhado, tá? Ele pode dar uma ativada ali na mão e fazer acontecer, se ele quiser. Pia, esse produto pode ser fora do Brasil da Davines. Eu acho que eu usei lá em Recife, hein? Eu dei curso pela Davines lá em Recife, eu usei, acho, hein? Um produto que é After Color, com o pessoal da MCB. Tem certeza, Gisela, que não tem? Não é aí na sua região só que não chegou, será? Ou não, isso não existe? Não tem, eu tenho quase certeza que tinha um lá, hein? Que era um produto mesmo para lavar a coloração, inclusive. Era de lançamento da cor. Aí o Wesley agora está fazendo separações. Dá uma conferida aí, Sugi, depois com a importadora. Pergunta pra galera de São Paulo se existe isso. Eu vi lá em Recife, alguma coisa assim. Deixa eu sair aqui, eu não quero te atrapalhar em nada. Não, é verdade, é você que manda. Não tá atrapalhando em nada, não. O meu é só o backstage aqui, nada de... O meu tá ao vivo, na verdade, tá na live, tá no Instagram. A primeira vocês viram que foi zigue-zague. E a segunda ele já tá fazendo ela mais... Eu não quero que vocês se apeguem necessariamente a ser concentrado em queratina, tá bom? Tem que ser uma máscara que seja de tratamento de reconstrução, normalmente. Ou uma máscara que atenda a demanda daquele cabelo, tá bom? Evitando máscaras com base óleo. E tem algumas máscaras que a gente já testou, que a gente indica de forma geral no curso. Tem várias marcas que a gente indica, mas não é que você precisa fazer com aquela. É que quando você fala concentrado em queratina,
essa palavra, essa expressão é meio perigosa. Porque essa expressão me lembra um pouco quando inventaram a palavra Botox de cabelo, que queriam passar uma ideia de tratamento, e na verdade era um alisamento, né? Então tem marcas que trabalham concentração de queratina sem enrijecer o cabelo, e tem marcas que trabalham queratina de boa qualidade, e tem marcas que chamam de queratina o que é alisamento. Então eu fico meio assustado um pouco com essa... Tem que ter muita convicção da máscara que você está falando. Se eu falo sim, eu generalizo a resposta, entendeu? Então eu tenho um pouquinho de medo de generalizar as coisas nesse âmbito de química. E tem umas queratinas que enrijecem muito, tá? Não é o caso. Aqui não precisa de enrijecer nada. Principalmente porque é um cabelo natural. Pode passar, não tem problema não. Vou aproximar aqui, ó. Tá aparecendo bem. Peraí que agora deu um estourão aqui de luz. Aí, agora foi. Levanta um pouquinho aí, só mecha para eles verem. Aí. Isso, reposição de massa capilar, exatamente, perfeito. Reposição de aminoácidos, de proteína. Pia, essa divisão... As divisões têm mais ou menos 2 dedos de espessura, é mais ou menos isso. Exatamente. Acho que é essa... A luz é feroz aqui. Aí. Hoje nós estamos com reforços. Desceu toda a equipe da NASA, da beleza aqui hoje. Serginho está conosco. Depois eu vou mostrar para vocês o drone dele que chegou também aqui, ó, voando. Oi, Gi, manda aí. Você vê ele separando aí. Galera, lembra, ficou essa dúvida nas últimas aulas, várias pessoas têm me perguntado isso. Lá no curso tem uma aula de mecha teste que eu aplico um protetor cortical no cabelo da menina. Eu aplico ele na hora da mecha teste, né? E aquilo lá não é uma regra. Aquele cabelo, se vocês prestarem atenção direitinho, aquele cabelo ele tinha um alisamento de amônia. Então a gente estava descolorindo um cabelo mais ou menos na altura de um 4, que ela queria ficar na altura de um 10, ou seja, ela queria ir para um loirão, e ela faz alisamento de amônia, ela faz alisamento de verdade. Por isso que lá naquele caso eu apliquei um protetor cortical no cabelo dela. Mas isso não é uma regra no Mechas na Água, não significa que aqui eu vou aplicar um protetor cortical, muito pelo contrário. 90% dos casos os cabelos vão ser descoloridos sem resíduo nenhum. Oi, Gi. Então tá bom. Então é a linha Minu. Falou, tá falado, então. É exatamente o que o Wesley falou lá no lavatório agora há pouco. Quanto menos resíduo, né? Lembra que ele falou que a cliente fica preocupada que vai ter alguma reação, né? Quanto menos resíduo no fio. Porque assim, quando a gente faz o tratamento antes... É para fazer o que a Inaê perguntou sobre o tonalizante. A Inaê perguntou do tonalizante para, entre aspas, né? Ela usou essa analogia, tampar os buraquinhos, que seria o que? As fissuras, os machucadinhos do fio. É isso que importa o tratamento antes. Você está repondo o que o cabelo precisa. Estou mostrando aí agora ele fazendo a separação da frente. Estourando pacas. Você está bem embaixo da luz. Peraí, mas eu quero mostrar isso daí. Aí, agora foi. Tá ótimo aí.
Você observa que a frente dela realmente, ó, de tanto ela falar e de tanto ela também ter maior dificuldade. Eu não sei se vocês lembram, a Karine, ela fez uma live comigo há pouco tempo atrás. Foi do que mesmo, Cá? Era passando sobre a transição e aquele momento de você não sabe se você quer alisar, quer manter cacheado. Que eu lembro que você falou dessa frente que é mais, dá mais trabalho pra você, que você acha ela mais frisada. Ela é frisa, ela não cacheada. É, eu lembro dessa. Esse pedaço é totalmente diferente do restante do cabelo. As dores do liso ao natural. A Cris falou que era o nome da live. Era isso, Cris. Que trágico, né? Nossa. Me lembrou quando era criança, aquele aqui agora. O Wesley não era nem nascido, não sabe nem o que a gente tá falando. Gil Gomes? Ele sabe sim, ó. Eu sou um jovem senhor. Ai. Então ele tá fazendo as separações, já quando ele começar a puxar, vocês vão ter mais visão disso, tá bom? A Cris falou, foi profundo. A Inaie colocou total, bem isso. Você pode ver que ele deixou solta algumas regiões. Depois eu vou pedir pra ele só pegar nessas mechinhas que estão aqui nas laterais pra vocês verem bem a espessura. Olha lá, ó. Aí é do lado, Wesley, só pra eles verem o contorno aí, ó. Essa de cima aí, na frontal mesmo. Aqui ó, que tá solta aí, ó. Isso aí, só pra vocês verem, ó. Beleza. Mirineia. Quem responde essa pergunta para Mirineia? Sempre será essa espessura? Não necessariamente. Responde você, Wesley. Wesley vai responder. Não necessariamente. Não necessariamente. Depende do efeito que você quer criar, da quantidade de contraste que você quer proporcionar para esse cabelo. Então, não necessariamente. Eu criei dessa forma porque lembra que nós vamos ter aqui... Espera de pegar o outro. Não necessariamente, né, Mi? Cada caso é um caso, cada cabelo é um cabelo. Cada projeto é um projeto, né? Ó, lembra que aqui eu vou ter dois tipos de separações, dois tipos de efeitos. Então eu preciso de uma mecha um pouco mais larga para eu poder, na realidade, no final, criar três efeitos aqui, que é o efeito do contraste dela natural, do contraste das mechas mais largas com o contraste das mechas mais finas. Então são três situações, tá refletindo muito aí? Não, pode falar, eu que me enrosquei na cadeira. Então são três situações em uma mesma mecha. Então eu preciso de uma mecha um pouco mais larga, mas eu já trabalhei com mechas mais finas, enfim, já trabalhei de diversas formas. É a leitura que você vai fazer do resultado que você quer, né? Então é isso que vai definir. Então só aproxima aqui um pouquinho, filho. Deixa eu só ler aqui o que ela... Pode falar, Wesley, pode falar, desculpa. Pode falar. Então, ó, conforme eu prometi para vocês, ó, aqui vocês veem a primeira mecha em zigue-zague, conforme prometido. A mecha em cima da orelha, onde a gente vai criar um ponto de luz um pouco mais intenso, né? Para quando ela prender esse cabelo, a gente vê que tem um trabalho aqui. Vamos mostrar do outro lado, pode ser? Pode ser. Porque eu acho que vai dar para ver que a boneca tá olhando pro mesmo lado. Ah, entendi. Isso, Beleza, só para não confundir eles. Boa. Então, ó. Aí. Então aqui, em cima da orelha, eu tenho esse zigue-zague. Então aqui eu crio um tipo de efeito de contraste. A mecha de baixo também em zigue-zague, conforme comentei com vocês. Aqui eu também tenho o mesmo tipo de efeito aqui na frente. E a franja dela, vira um pouquinho pro lado, por favor, só um pouquinho assim. E a franja dela, escuro. onde eu coloco... Vira um pouquinho a cadeira dela, Wesley. Vira aí, só para eles verem, assim, ó. Aí tá top. Então, aqui, nessa região, conforme eu já tinha dito, um tipo de contraste. A frontal dela... Isso, puxa ele, levanta um pouquinho para elas enxergarem aí. Ó, a frontal dela, conforme descrito aqui no nosso esboço. Um outro tipo de efeito. E essas mechas que vão ser o nosso trabalho total, vamos dizer assim, né? Na frente dela, conforme eu comentei com vocês, subir aqui um pouquinho mais só para dar para ver um pouco melhor.
Então essa franja dela, eu vou ter um contraste um pouco mais sutil, nada muito marcado aqui, uma coisa um pouquinho mais sutil, logo porque aqui eu já tenho mais mecha saindo. Maravilha. Então a gente vai ter um efeito que vocês estão acostumadas com... que vocês estão acostumadas com um efeito de contorno muito mais definido, nós teremos, porém um pouco mais sutil. Isso vai dar espaço para que ela tenha uma longevidade maior. E uma coisa que tem sido muito comentada ultimamente, que é a baixa e o retorno no salão. Baixa manutenção. Baixa manutenção. Como eu não tenho uma definição muito intensa nessa região frontal, isso cria uma baixa manutenção para ela. Esqueço a palavra toda hora. Mas enfim, é uma baixa manutenção para ela. Ela consegue retornar no salão daqui 1 ano tranquilamente. Entendeu por quê? Porque essas mechas não estão muito marcadas na frente e nem na nuca. Entendeu? Maravilha. Então vamos lá. Então é isso. Agora a Miriné, só fechando, a Miriné, então, depende do projeto. No caso da Karina tem a ver com o cabelo dela. Pode começar, Wesley, se quiser. E exatamente o que a Inaê falou. Não necessariamente tudo vai depender do que você quer, do que você vai fazer na cliente, tá bom? E também o que a Cris falou tem muito sentido, que é por isso, na verdade, que o Wesley fez esse desenho. É porque o que a Cris falou tá também perfeito, é da forma que ela usa o cabelo, né? Isso que muda. Então a gente tá criando esse projeto em cima do que ela usa, tá? Em cima do contexto do que ela... de como o cabelo dela é no dia a dia mesmo, né? Com a queda natural dele. Acho que talvez a Ana vai precisar ajudar, né? Pra segurar, talvez, Wesley? Porque daí vai puxar pro lado. Ficou lindo o loiro. Você não tava loiro, né? Não. Caramba. Não. Já cresceu, já fiz de novo, já tá ficando amarelo, já. Exatamente, Cris. Projeto personalizado. Bom, galera, eu não sei quanto tempo a gente tá com essa live aí. Provavelmente ela deve estar quase caindo. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem fazer. Tá bom? Lembrando que a nossa referência inicial aí, a nossa primeira vai ficar salva assim, tá bom? Para vocês, com certeza. As aulas aqui para vocês na sala exclusiva. Essa é uma sala exclusiva, né, do TP Mechas na Água. Então tem alguns alunos que estão de convidados aqui que são da terapia capilar, mas 90%, 95% são alunos do curso TP Mechas na Água, né? Essa é uma live exclusiva que acontece aí. A gente ia fazer uma por mês, lembra disso? Mas no final acabamos fazendo muito mais de uma por mês. Então o Wesley já começou a costurar aqui agora. Mechas mais finas. Primeiras mechas mais finas. Esse aí é o mais fraco? É o de 10. Hã? Só para eu falar aqui a hora que você for passar. Então ele vai começar pelo mais fraco, que é o de 10 volumes. Lembrando que ele está trabalhando com 2 forças, 10 volumes em um potinho e 30 volumes no outro potinho, tá bom? Ó, tá ali, ó. Ele vai fazer uma sinergia de mechas com espessuras diferentes e clareamentos diferentes e forças diferentes. Que na cacheada funciona muito bem essa coisa de contraste. Se você é aluno do TP Mechas na Água, você já deve ter visto. Lá tem outras aulas bônus com Wesley lá. E aí eu tive o prazer de convidá-lo para fazer esse primeiro cabelo da coleção de 2021. É o nosso Gerânio K.
Já já vocês vão ver aí a maquiagem, vocês vão ver outras coisas aí hoje. Hoje é divanização completa. Pode ver que ele dá uma esfumada com as mãos. Maravilha. Pega pra ele uma toalhinha branca suja já pra ele limpar a mão só. Essa técnica precisa de uma toalhinha para você limpar a mão, porque como você está trabalhando com duas forças, você vai pegar no cabelo de novo, né? Você vai precisar limpar a mão. Essa técnica tem uma parecida aqui no Instagram do TP Mechas na Água exclusivo. Aí tem uma no Destaques, tem mais aulas que estão gravadas. Aí agora ele vai pegar algumas... Aí a gente vai ter, na verdade, o contraste também do escuro dela que vai sobrar, que é o que vai dar todo o charme aí. E ele pode mudar até a variação, ó. Pode ver que ele vai dar uma leve eriçadinha suave. E ele tá molhado, hein, galera, esse cabelo, não esquece, hein? Tá úmido, né? Agora ele vai fazer uma mais forte, com 30, ó. Cai atrás. Aí ele esfuma depois com a mão. Posso? Se quiser fazer. Como está documentado, né? Bom, né, Lu? Pode fazer o que quiser, cara. Eu falei, ela que manda. Eu tô só de... Só para ilustrar, por que eu ericei a mecha mais... A mecha que nós vamos ter um nível maior de clareamento. Porque o que acontece? Se eu deixar ela cair sobre a outra, eu vou criar um ponto de marcação nos dois pontos de clareamento iniciais. Então aqui eu tenho um clareamento maior nas pontas, aqui eu tenho um clareamento que sobe até mais próximo da raiz, porém menos intenso. Então eu não vou criar pontos de marcação. Muitíssimo boa essa informação. Espero que você tenha... Essa informação valia um PDF. De verdade, não, sem zoeira. Essa informação valia um PDF. Deixa eu sair aqui para ela poder mergulhar. Como que é aquela história do improviso que o seu cliente falou? Vou falar disso, é bom. Improvisar, na verdade, a improvisação, você precisa ter uma base técnica muito forte para você colocar a emoção do seu trabalho, a emoção da sua arte dentro de uma criação. Então o Wesley quis dizer que ele está improvisando, mas para improvisar, para criar, ele tem uma base técnica muito forte já. Então é isso, galera. Tá aí a primeira parte da aula para vocês. Agora ele vai repetindo o processo e eu vou mostrando nos stories e no destaque vai ficar gravada essa aula para vocês, exclusivos aí desse grupo do alunos TP Mechas na Água, tá bom? A gente se vê já já pelo stories. Essa foi a parte aí mais da live mesmo, os últimos segundos da nossa live, mas você assiste nos stories e no